Você já tentou manifestar algo e nada aconteceu? Talvez o problema não seja o universo. Talvez seja você que não moveu um dedo. Chega de fórmulas mágicas e do poder do arco-íris. Se você clicou aqui procurando atalhos, pode parar agora. Nesse vídeo não tem ilusão nem pensamento positivo vazio. Aqui a gente vai tratar da lei da assunção de frente, encarando ela junto com a verdadeira, e eu digo a real, lei da atração. E o que ninguém te conta é simples. Sem ajuste de identidade, a sua intenção é só um desejo esperando para morrer. Quantos de vocês aqui já escreveram centenas, talvez milhares de linhas de desejos e sonhos em um caderno? A verdade? Essa lei da atração que te venderam está incompleta. Ela é só o primeiro passo, uma etapa inicial e limitada de algo muito maior. E ninguém te conta a verdade completa. Por quê? Simples. Porque a maioria quer te vender soluções mágicas, cursos fáceis, técnicas incompletas, que te mantêm sempre preso na próxima promessa de resultado. Deixa eu te falar uma coisa que talvez te incomode. Talvez você não esteja falhando em manifestar. O problema não é sorte, não é o universo, nem a técnica que você está usando. O problema é que você está tentando manifestar com a mente de uma versão nova, mas ainda sendo o seu antigo eu. Você percebe a contradição disso? É como ler um livro sobre como ser piloto de corrida, sem nunca ter praticado, sem nunca ter treinado, sem nunca ter saído do lugar, ou talvez nem saiba dirigir ainda. Você até entende a teoria, você decora os passos, mas, na hora H, continua sendo a mesma pessoa no volante, e o seu subconsciente, que é um mestre em autoproteção, sabe que você não está pronto. Ele trava o resultado porque ele sabe que se você vencer hoje, vai colapsar amanhã por não ter a identidade sustentável para manter esse sucesso. Mas então, como a gente resolve isso? Como você deixa de ser essa versão antiga e finalmente assume o comando da sua própria realidade? A resposta não está em mais livros, nem em mais cadernos de desejos, e não está em mais técnicas soltas também. A resposta está em algo muito mais direto, em uma ferramenta de engenharia de identidade, o que algumas tradições chamam de alter ego, não como fantasia, mas como um processo real de reorganização interna de quem você é. Porque você não muda sua realidade tentando agir diferente. Você muda sua realidade quando você muda quem está agindo. Agora vamos ser práticos. Você quer uma casa nova, liberdade financeira, talvez um iate, uma vida completamente diferente. E isso é legítimo. São sonhos reais. Mas agora vem a parte que quase ninguém quer encarar. Quem aqui já fez o básico? Quem já pesquisou como realmente funciona a compra de um imóvel? Quais documentos são necessários? Você quer investir, mas já consumiu pelo menos conteúdos gratuitos sobre isso no YouTube? Agora aqui tem uma parte importante que precisa ser esclarecida e que foi completamente distorcida pela cultura pop da manifestação. Essas técnicas de escrever desejos em caderno, listas, frases com emoção, elas têm um nome real na psicologia. Isso se chama escrita expressiva. Aqui é importante entender com clareza. Isso não é magia, não é atalho e não é um método isolado que por si só cria resultados. A escrita é uma ferramenta de organização interna, de clareza mental e, principalmente, de construção inicial de identidade. Então, sim, essas listas e expressões dos seus sonhos e objetivos são importantes, porém, ela é apenas uma parte do processo. Se você parar aqui, se você acredita que apenas escrever desejos já é suficiente, você interrompe o processo no meio do caminho.
e continua preso na mesma versão de si mesmo. Afinal, o nome não é lei da atração. Onde está a ação direcionada, não é mesmo? E isso não é apenas uma ideia espiritual. Na psicologia moderna, isso se conecta diretamente com o conceito de identidade comportamental, descrito por autores como James Clear no livro Hábitos Atômicos, onde ele explica que você não muda seus resultados primeiro. Você muda sua identidade e seus hábitos apenas seguem essa nova versão de você. Ou seja, você não está tentando criar uma nova realidade de fora para dentro. Você está mudando quem você é, de dentro para fora. Mas existe uma coisa importante que quase ninguém fala. No começo, o alter ego realmente parece uma máscara, e isso é normal. É impossível mudar uma identidade construída durante anos, em um único dia. No início, você vai precisar agir de forma consciente. Vai parecer estranho, vai parecer artificial. Às vezes, vai até parecer que você está interpretando um personagem, mas existe uma diferença enorme entre fingir e treinar. Você não está fingindo ser alguém que nunca poderá ser. Você está ensaiando a pessoa que decidiu se tornar. Cada decisão, cada hábito. Vamos aplicar agora o protocolo de identidade. Percebemos que a base espiritual de tudo isso está na lei da assunção, ensinada por Neville Goddard, o famoso viver no fim. Não significa fingir que o resultado já apareceu. Significa começar, hoje, a viver como a pessoa que naturalmente alcançaria esse resultado. Esse é o verdadeiro significado do eu sou. Não é repetir palavras, é assumir uma identidade. É permitir que suas decisões, seus hábitos e suas escolhas passem a refletir essa nova versão de você. Mas eu preciso ser honesto. Isso não acontece da noite para o dia. Construir uma nova identidade exige autoconhecimento, exige educação emocional, exige disciplina, exige confiar em si mesmo e confiar no processo. Porque mudar anos de padrões automáticos não é um evento, é uma construção. Direto ao ponto. Quer começar hoje? Então faça um exercício simples. Pegue uma folha de papel. Escreva 3 características fundamentais da pessoa que você deseja se tornar. Agora complete cada uma delas com a frase: eu sou o tipo de pessoa que... Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que honra os próprios compromissos. Eu sou o tipo de pessoa que aprende continuamente. Eu sou o tipo de pessoa que termina aquilo que começa. Perceba, você não está escrevendo desejos. Você está escrevendo identidade. E talvez seja justamente aqui que a maioria para. Ela escreve, mas não vive. Ela deseja, mas não assume. Ela visualiza, mas continua tomando decisões como o antigo eu. É exatamente aí que a lei da assunção deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma prática diária. Segundo Neville Goddard, quando você sustenta internamente essa nova identidade, o mundo externo passa a refletir com o tempo esse novo estado de consciência. E, independentemente da perspectiva espiritual de cada pessoa, existe algo que ninguém pode negar. Quando sua identidade muda, suas decisões mudam, seus hábitos mudam, suas prioridades mudam. E, naturalmente, seus resultados também tendem a mudar. Então pare de olhar apenas para a casa, para o dinheiro, para o carro, para o iate. Essas coisas podem ser consequências, mas não são a maior conquista. A maior conquista é perceber que você já não é mais a pessoa que começou essa jornada. Porque quando isso acontece, a ansiedade diminui, o peso sobre o resultado desaparece. Você deixa de correr atrás de uma vida diferente,
porque está ocupado se tornando alguém diferente. E é justamente aí que o eu sou deixa de ser uma frase e se torna quem você é. Lembra do começo deste vídeo? Falamos sobre pessoas que escrevem centenas de páginas de desejos. Talvez aquelas páginas nunca tenham sido apenas sobre conseguir uma casa ou acumular dinheiro. Talvez elas sempre tenham sido um convite para construir alguém capaz de sustentar tudo isso. No fim das contas, o verdadeiro milagre não é conquistar aquilo que você sonhou, é olhar para trás e perceber que você finalmente se tornou a pessoa que um dia escreveu com esperança aquelas primeiras linhas em uma folha de papel. E como uma âncora para esse conhecimento, eu deixo aqui a frase: a realidade muda quando quem a observa também muda. E toda grande transformação começa com uma decisão: quem você escolhe ser a partir de hoje. Meus sinceros agradecimentos a todos e até a próxima, aqui no Protocolo Quântico.